Já parou para imaginar o poder das palavras que você diz a si mesmo? E se por 3 dias você só falasse coisas positivas, encorajadoras e cheias de autoconfiança? 3 dias sem críticas, sem medos ou autossabotagem, apenas afirmações que te fortalecem e te impulsionam, tratando-se com a mesma bondade que daria a um amigo querido. Você se atreve a tentar? As palavras que você escolhe dizer para si mesmo têm o poder de transformar a sua mente. E o mais importante, sua vida. Quando você começa a se tratar com respeito e fala bem de si mesmo, tudo ao seu redor começa a mudar também. Esse é o desafio que pode transformar sua vida. Se você está pronto para dar um novo rumo à sua jornada, continue até o final. A transformação começa agora, e tudo começa com o que você fala a si mesmo. Agora reserve um instante para se comprometer com essa transformação. Vá até os comentários e escreva: "Hoje escolho ser a melhor versão de mim mesmo." Essa frase será o primeiro passo para uma nova jornada, uma nova mentalidade. Não é apenas uma afirmação, é o seu compromisso com o crescimento. Absorva essa afirmação e prepare-se para mudar sua vida de dentro para fora. Vamos começar. Número 1. A mudança começa com foco total. Você já imaginou o que aconteceria se você se dedicasse totalmente por apenas 3 dias a transformar um aspecto da sua vida? 3 dias, um foco absoluto e uma transformação real. Parece simples, não? E é exatamente essa simplicidade que faz a diferença. O tempo necessário para uma mudança não precisa ser longo, mas o comprometimento total nesse curto período pode ter um impacto profundo. A filosofia estoica nos ensina que o presente é o único momento que realmente podemos controlar. O tempo é um recurso limitado e precioso, e é por isso que, ao investir 3 dias de total foco, você já começa a reprogramar sua mente e seus hábitos. Não estamos falando de grandes promessas ou mudanças drásticas de um dia para o outro. Estamos falando de um compromisso sincero de, por apenas 3 dias, focar totalmente em algo que você deseja transformar. Pode ser mais disciplina, mais serenidade ou maior produtividade. O ponto é que, ao decidir que sua atenção e energia estarão voltadas exclusivamente para isso, você começa a criar novas conexões neurais no seu cérebro, novas formas de pensar e agir. Com o tempo, essas novas conexões vão se fortalecer e sua mente começará a operar de maneira diferente. O estoicismo nos lembra que a mudança verdadeira acontece através da prática constante e do foco. Marco Aurélio disse em suas meditações que devemos usar o tempo com sabedoria, pois é o único recurso que realmente possuímos. Ao dedicar esses 3 dias para focar em um aspecto específico de sua vida, você já estará começando a mudança. Não é necessário mais tempo, apenas o compromisso de agir. Essa prática de 3 dias pode ser comparada ao início de um novo hábito. As pesquisas em neurociência demonstram que nosso cérebro é altamente moldável, especialmente quando estamos profundamente focados em algo. Por 3 dias, ao se concentrar plenamente em uma intenção, você começa a formar novas trilhas mentais que, com o tempo, se tornarão hábitos automáticos. Não estamos falando de algo que acontece em uma única jornada, mas sim do início de uma transformação contínua. Nos 3 dias de foco total, a repetição é a chave. Comece cada manhã com uma afirmação clara do que deseja alcançar. Eu sou disciplinado. Eu sou capaz de superar qualquer desafio. Eu sou a mudança que busco. Repita essas afirmações ao longo do dia, em cada decisão, em cada momento de ação. E ao final de 3 dias, o que você notará? Uma mudança sutil, mas poderosa. Não porque você alcançou uma transformação mágica, mas porque, ao focar completamente, você começou a reprogramar sua mente. Você pode estar se perguntando: mas 3 dias vão ser suficientes? A resposta é sim, porque a verdadeira mudança começa com um pequeno, mas significativo passo. A transformação não precisa ser algo distante. Ela começa no momento em que você decide focar completamente no que deseja mudar. Esse é o primeiro passo. Não é necessário esperar semanas ou meses. O poder da mudança está no momento presente. E 3 dias de foco total são o suficiente para dar início a esse processo. No fim de 3 dias, você perceberá que sua mente estará mais clara, sua atitude mais positiva e seu comportamento mais intencional. Não espere uma mudança de 180 graus, mas um começo. Um começo de um novo ciclo, onde você assume o controle e começa a moldar o futuro que deseja. E o mais importante,
Você verá que ao focar totalmente, mesmo que por 3 dias, você se tornou a pessoa capaz de realizar aquilo que antes parecia impossível. Como disse Sêneca, a sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Agora, meu amigo, você está se preparando. E a oportunidade para a mudança começa com esses 3 dias de foco total. E você pode, de fato, moldar o seu futuro, um passo de cada vez. Número 2. Nem sempre o que pensamos é a realidade. Você sabia que o seu cérebro não consegue distinguir entre o que é real e o que você imagina? Cada pensamento que você tem, seja sobre algo que ainda vai acontecer, um desafio que está por vir ou até mesmo uma simples conversa, seu cérebro reage como se aquilo fosse real. Isso significa que os pensamentos, mesmo que não estejam ocorrendo no mundo físico, têm o poder de moldar sua vida de maneira profunda, gerando emoções e até respostas físicas. Essa é uma das grandes lições que o estoicismo nos ensina. A nossa mente tem um controle imenso sobre como reagimos à vida. E a forma como interpretamos as situações é o que realmente nos afeta. Como dizia Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Ou seja, a maneira como percebemos algo é mais importante do que a situação em si. Nosso cérebro reage fisicamente aos pensamentos. Imagine que você está prestes a fazer uma apresentação importante. Mesmo sem estar de fato na situação, ao pensar nela, você pode sentir o coração acelerando e as mãos suando. Isso ocorre porque, para o seu cérebro, a antecipação do evento é tão real quanto ele acontecer de fato. O poder disso é tanto uma bênção quanto uma armadilha. Se você está constantemente se preocupando com o que pode dar errado, o cérebro reage como se esse medo já fosse real, ativando o estresse e a ansiedade. Por outro lado, se você imaginar o sucesso e a confiança, seu corpo também reagirá positivamente, promovendo uma sensação de calma e controle. Esse princípio é poderoso porque mostra que você tem controle sobre como seu cérebro reage aos estímulos. Ao tomar consciência de que seus pensamentos podem ser tão reais quanto suas ações, você pode direcioná-los de maneira que favoreçam seu bem-estar. Em vez de se deixar dominar pelo medo ou pela dúvida, você pode usar a imaginação a seu favor, visualizando sucesso, confiança e tranquilidade. O estoicismo ensina que a chave para a verdadeira liberdade não está em mudar as circunstâncias externas, mas em controlar como reagimos a elas. Marco Aurélio afirmava que devemos focar no que podemos controlar, e nossos pensamentos e reações estão entre esses aspectos. Ao mudar a maneira como você interpreta os desafios da vida, você muda a maneira como seu cérebro e seu corpo reagem a eles. A prática de observar seus próprios pensamentos e entender como eles influenciam suas emoções e comportamentos é essencial para crescer. Sempre que surgir um pensamento negativo, pare por um momento e reflita: isso é real ou é apenas minha mente criando um cenário? Substitua o pensamento negativo por uma visão mais equilibrada e positiva. Com o tempo, você começará a criar novos padrões de pensamento, mais controlados e mais benéficos. Ao fazer isso, você começa a perceber que, ao invés de ser refém dos seus pensamentos, você pode controlá-los. A mente é poderosa, e ao treinar a sua para focar no que realmente importa, você será capaz de enfrentar qualquer desafio com uma nova perspectiva. Número 3. Seus pensamentos moldam sua vida. Você já percebeu como a forma como você fala consigo mesmo pode influenciar diretamente o seu comportamento e até mesmo o seu destino? A conversa interna, aquele diálogo silencioso que acontece dentro de sua mente a todo momento, tem um poder imenso. Ela não apenas reflete como você se vê, mas também determina como você se sente e como age. Se você acredita que não é capaz, o seu comportamento refletirá isso. Se você acredita que merece o sucesso, o caminho para ele se torna mais claro. O estoicismo nos ensina que nossa maior responsabilidade é manter a mente em equilíbrio. As palavras que você diz para si mesmo todos os dias moldam a maneira como você experimenta o mundo. Sêneca, um dos grandes filósofos estoicos, disse: a fortuna favorece os audaciosos. Mas para ser audacioso, você precisa primeiro acreditar em sua própria capacidade de agir e conquistar. Muitas vezes, nossa mente tende a ser o nosso maior inimigo. Quando algo não dá certo, somos rápidos em nos criticar, dizendo coisas como: eu não sou bom o suficiente. Esse tipo de pensamento negativo não é apenas destrutivo,
mas também limitante. Ele cria um ciclo vicioso em que você se sente incapaz e, por consequência, age de maneira que confirma essa incapacidade. Mas o que aconteceria se você mudasse a conversa interna? Se ao invés de se criticar, você começasse a se encorajar? Ao invés de focar no que deu errado, que tal se concentrar no que você aprendeu? Ao mudar a forma como você se vê e fala consigo mesmo, você começa a moldar uma realidade diferente. Afinal, o que você pensa e diz para si mesmo tem o poder de influenciar suas ações e, por consequência, os resultados da sua vida. Essa prática não é uma simples troca de palavras. Ela é um compromisso com uma mentalidade de crescimento. Por exemplo, se você está enfrentando um desafio, ao invés de pensar, eu não consigo fazer isso, substitua por, eu ainda não consegui, mas estou aprendendo e vou melhorar com cada tentativa. Ao reforçar esse tipo de pensamento, você cria uma mentalidade resiliente, que não se deixa abater pelas dificuldades, mas vê nelas oportunidades de crescimento. O cérebro é uma máquina incrivelmente moldável, e ao falar com si mesmo de maneira positiva, você ativa uma série de processos químicos e neurológicos que impulsionam o bem-estar e o sucesso. Estudos de neurociência mostram que palavras de incentivo e autocompaixão têm um impacto profundo na redução do estresse, na melhoria da confiança e na maior capacidade de resiliência. Você tem o poder de reprogramar sua mente para ser sua maior aliada, ao invés de ser seu maior obstáculo. Os estoicos praticavam a autorreflexão e o autocontrole mental. Eles sabiam que para viver uma vida virtuosa e equilibrada, era essencial ter domínio sobre a própria mente. Marco Aurélio, por exemplo, escrevia em seus diários sobre como evitar cair nas armadilhas da mente, como controlar os pensamentos e como ser fiel aos seus princípios, independentemente das circunstâncias externas. Essa prática constante de autoconsciência e controle da conversa interna foi um dos pilares de sua serenidade e de sua grandeza. É claro que nem sempre será fácil manter a conversa interna positiva. Todos temos dias difíceis, e é natural que a mente tente nos sabotar com pensamentos negativos. Mas a chave está em reconhecer esses pensamentos e reverter a narrativa. Em vez de se deixar levar pelo pessimismo, pratique a arte da reinterpretação. Pergunte a si mesmo: essa crítica interna é verdadeira ou é uma percepção distorcida? Ao questionar esses pensamentos e substituí-los por afirmações mais construtivas, você começa a mudar sua realidade. Com o tempo, a conversa interna positiva se tornará um hábito, e esse hábito moldará sua vida. E você, meu amigo, você se verá mais capaz, mais confiante, mais resiliente. Ao invés de ser prisioneiro das suas inseguranças, você será o arquiteto da sua própria mente e, consequentemente, da sua realidade. Número 4. A liberdade começa dentro de você. Você já pensou que muitas vezes o que mais nos impede de viver a vida que realmente desejamos não são as circunstâncias externas, mas a falta de controle sobre nós mesmos? Quantas vezes nos vemos escravizados pelos nossos impulsos, pelas nossas reações automáticas ou pelos desejos passageiros que nos distraem do que realmente importa? O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade não é a liberdade de não ter limites, mas a liberdade de controlar os próprios limites, de governar a nossa mente e nossas ações. Epicteto, em suas palestras, dizia: a liberdade é a única coisa que você não pode perder, a não ser que a deseje. Ou seja, ser verdadeiramente livre não é ter a capacidade de fazer tudo o que quiser, mas a capacidade de escolher com sabedoria o que você faz. E essa escolha vem do domínio sobre a mente. Vivemos em uma sociedade que constantemente nos oferece distrações, oportunidades de gratificação instantânea e a ilusão de que podemos ser felizes sem esforço. Somos incentivados a seguir nossos impulsos e desejos a cada momento, a ceder às tentações e a buscar a felicidade fora de nós mesmos. Mas o estoicismo nos diz que a verdadeira liberdade está em controlar os próprios impulsos. Não somos livres porque podemos fazer tudo, mas porque podemos escolher conscientemente nossas ações, nossos pensamentos e nossas emoções. A liberdade que os estoicos falam não é uma liberdade de escapar de responsabilidades, mas de encará-las com serenidade e autocontrole. Marco Aurélio, por exemplo, não tinha a liberdade de ser apenas um homem comum. Ele era o imperador de Roma. Mas ele exercia a liberdade interior de escolher como responder à pressão, à crítica e ao caos de seu império.
Ele governava o maior império do mundo antigo, mas sua maior luta era governar a si mesmo. Imagine que sua mente seja como um rio. Se não for controlado, esse rio pode se tornar um turbilhão, levando tudo o que encontra pelo caminho. Mas se você colocar limites e aprender a direcioná-lo, pode usar esse rio para mover um moinho, para gerar energia, para alimentar algo de grande valor. O mesmo acontece com nossas emoções e impulsos. Quando deixamos que eles sigam seu curso sem controle, podemos ser arrastados. Mas quando dominamos nossa mente, direcionamos nossas emoções e escolhas para algo produtivo, valioso e harmonioso. Esse domínio não vem do dia para a noite. Ele exige prática constante. É como um músculo que precisa ser treinado. Toda vez que você escolhe responder com calma ao invés de reação impulsiva, está fortalecendo esse músculo. Toda vez que você escolhe pensar antes de agir, reflete sobre suas ações e se alinha aos seus valores, você está treinando sua liberdade interna. A verdadeira liberdade, então, é libertação das correntes internas que nos mantêm prisioneiros. Os medos, as inseguranças, as reações automáticas. Quando você tem domínio sobre si mesmo, você se torna inabalável. As circunstâncias externas podem ser turbulentas, mas sua paz interior permanece intacta. Esteja atento às suas escolhas diárias, às suas reações. Pergunte a si mesmo: estou agindo por impulso ou por sabedoria? Estou controlando minhas ações ou estou sendo controlado por elas? Esse simples questionamento pode ser a chave para uma vida mais livre e mais alinhada com quem você verdadeiramente é. Número 5. Como suas manhãs definem seu dia? Como você começa o seu dia? O primeiro momento do seu despertar pode ser um ponto de virada para a sua vida. A forma como você inicia sua manhã tem um impacto profundo em como o resto do seu dia se desenrolará. E mais do que isso, como suas manhãs se iniciam pode ser um reflexo de como você enxerga o mundo e de como decide moldar sua realidade. O estoicismo ensina que devemos estar em sintonia com o presente e controlar as nossas reações diante dos desafios diários. Marco Aurélio, um dos mais notáveis filósofos estoicos, começava suas meditações matinais com um lembrete poderoso. Hoje vou encontrar pessoas que serão indisciplinadas, arrogantes, ingratas, traiçoeiras, invejosas e preguiçosas. Elas farão tudo o que fazem porque não sabem o que fazem. Esse lembrete não era uma preparação para o sofrimento, mas uma estratégia para lidar com a inevitabilidade dos desafios de maneira serena e controlada. O que Marco Aurélio queria nos ensinar é que, ao acordarmos, devemos nos preparar para o que virá. Ele sabia que o mundo ao nosso redor é imprevisível e, muitas vezes, desafiador. Então, em vez de ser pego de surpresa ou reagir impulsivamente às circunstâncias externas, ele escolhia desde o início do dia focar no que ele poderia controlar: a sua mente, suas respostas e suas ações. Da mesma forma, você pode transformar suas manhãs em momentos de preparação para o sucesso. O modo como você começa o seu dia determina o tom para o resto dele. Imagine acordar e começar o dia com uma mente clara, com uma visão positiva e com a intenção de ser o melhor que você pode ser, independentemente dos desafios que surgirem. Isso é o que os estoicos nos ensinam, que temos o poder de escolher nossa atitude diante do que está por vir. Uma boa manhã não precisa ser complexa, mas ela deve ser intencional. Comece o dia com alguns minutos de reflexão. Pergunte a si mesmo: o que é mais importante para mim hoje? Como posso contribuir para o meu crescimento pessoal? Use esse tempo para afirmar suas intenções para o dia, seja por meio de afirmações, meditação ou simplesmente um momento de gratidão. A prática de parar para refletir, por mais simples que pareça, ajuda a criar um alicerce sólido para as decisões que você tomará ao longo do dia. Ao acordar, aproveite o silêncio da manhã para se conectar consigo mesmo. Em vez de pegar o celular ou começar a se preocupar com as tarefas do dia, use esse momento para nutrir sua mente com pensamentos positivos e produtivos. Lembre-se de que, assim como Marco Aurélio, você está se preparando para um dia em que encontrará desafios, mas que, ao ter um início calmo e focado, será mais resiliente para enfrentá-los. Além disso, amanhã é uma oportunidade para cultivar a disciplina. Se você começar o dia com pequenos hábitos que promovem o bem-estar, como a prática de exercícios, a leitura de algo inspirador ou a realização de uma tarefa importante logo pela manhã, isso estabelece uma base de produtividade e foco para o resto do seu dia.
A disciplina que você cultiva de manhã não só influencia como você se sente, mas também como você age ao longo do dia. Outro aspecto importante das manhãs estoicas é a prática de estabelecer prioridades. O mundo moderno está cheio de distrações, e é fácil se perder nas inúmeras demandas que surgem ao longo do dia. Mas, se você começar amanhã refletindo sobre o que realmente importa para você, será mais fácil manter o foco no que é essencial, e não nas distrações momentâneas. A prática de focar no presente e de se preparar mentalmente para o que está por vir pode parecer simples, mas ela é fundamental para uma vida equilibrada e bem-sucedida. As manhãs não são apenas o começo do seu dia. Elas são o alicerce sobre o qual você constrói tudo o que vem a seguir. Se você aprender a dominar suas manhãs, você estará no caminho para dominar o seu destino. Portanto, ao acordar, respire fundo. Se concentre no que realmente importa. E lembre-se de que, com o controle que você ganha logo pela manhã, você pode enfrentar qualquer desafio com clareza, calma e coragem. Número 6. Eu libero o passado e me permito mudar. Você já percebeu como muitas vezes fica preso às memórias do passado, às experiências que o definiram ou às falhas que acredita ter cometido? Essas lembranças podem ser como âncoras que te impedem de navegar para novos horizontes. A filosofia estoica nos ensina que para alcançar o crescimento verdadeiro, é essencial romper com o passado e começar a viver com uma nova mentalidade, mais aberta ao presente e ao futuro. O passado, embora importante para nossa formação e aprendizado, não deve ser um obstáculo que limita nossa capacidade de avançar. Muitas vezes, ficamos tão presos àquilo que já aconteceu, sejam as nossas vitórias ou as nossas derrotas, que perdemos a chance de viver o agora. O que passou, passou. O que importa é o que você faz a partir deste momento. Epicteto, um dos mais conhecidos filósofos estoicos, dizia que o que está em nosso poder é a nossa própria mente, nossas escolhas e as nossas ações. Isso significa que, embora não possamos mudar o que já aconteceu, podemos escolher como reagir e como direcionar nossa energia para o futuro. Quando você decide romper com o passado, você faz uma escolha consciente de não permitir que ele dite o seu presente e seu futuro. A liberdade verdadeira começa quando você entende que não está mais preso a velhas histórias, velhas dores ou velhos padrões. Romper com o passado exige uma reflexão profunda sobre o que está te segurando. Talvez sejam traumas antigos, expectativas não cumpridas ou arrependimentos sobre decisões que tomou. O primeiro passo para essa mudança é aceitar que o passado não define quem você é agora. Ele pode ter moldado quem você foi, mas você não é mais a pessoa de ontem. Você é quem escolhe ser hoje. Uma maneira prática de romper com o passado é refletir sobre as histórias que você conta para si mesmo. Muitas vezes vivemos com a narrativa de "eu não posso porque eu falhei no passado, então isso provavelmente acontecerá novamente". Mas ao reescrever essas histórias, ao contar a si mesmo que o passado não precisa se repetir, você começa a criar um novo futuro. O que aconteceu não é mais relevante para o que você pode fazer agora. Por exemplo, se você passou por uma experiência de fracasso em algo, em vez de se agarrar à ideia de que não sou bom o suficiente, tente se lembrar do que aprendeu com essa experiência. Pergunte-se: o que posso tirar dessa situação que me fará mais forte e mais preparado para o futuro? Isso muda completamente a perspectiva. Ao invés de um fracasso, você vê a experiência como um degrau na sua evolução. Isso também envolve desapegar-se das memórias que o mantêm em um ciclo de dor ou arrependimento. Muitas vezes, repetimos os erros do passado em nossa mente, o que nos impede de seguir em frente. Ao perceber que você tem o poder de escolher como interpretar e reagir ao passado, você começa a se libertar. Não importa o que aconteceu, mas sim o que você escolhe fazer com isso. A mudança também ocorre quando você decide não ser mais definido por aquilo que os outros pensam ou disseram. As opiniões dos outros, embora possam ter sido formativas, não devem se tornar a sua verdade. Se você foi criticado ou desvalorizado no passado, lembre-se de que isso não define o seu valor. Você tem o poder de criar uma nova identidade a cada dia, livre das limitações impostas pelo passado. Romper com o passado também é um convite a viver de forma mais leve, mais focada no presente. Quando você se liberta de velhos fardos, consegue olhar para o futuro com mais clareza e coragem.
A vida não acontece no retrovisor. Ela acontece aqui e agora. E é a sua capacidade de viver no momento presente que permite a verdadeira transformação. Por isso, hoje, dê o primeiro passo para romper com o passado. Deixe de lado as culpas, os arrependimentos, as comparações com o que foi. Reescreva a história da sua vida com base no que você escolhe ser agora. Não permita que o passado continue a controlar suas ações, seus pensamentos e suas emoções. Lembre-se, a verdadeira liberdade começa quando você se liberta do que já passou e escolhe viver o que está por vir. Número 7. Saia da rotina e comece a viver com propósito. Você já se pegou indo de um lugar para o outro, fazendo as coisas no piloto automático sem realmente perceber o que está fazendo? A vida cotidiana, com suas obrigações e distrações, muitas vezes nos arrasta para um estado de repetição mecânica. Estamos tão envolvidos com as tarefas do dia a dia que esquecemos de questionar o propósito de nossas ações, os motivos pelos quais fazemos o que fazemos. Os filósofos estoicos tinham plena consciência de que a vida precisa ser vivida com intenção. Para eles, cada ação deveria ser feita com plena atenção e propósito. Como Epicteto dizia, a vida não é sobre o que nos acontece, mas como reagimos ao que nos acontece. E é justamente isso que muitos de nós esquecemos. A vida, para ser realmente significativa, deve ser vivida com consciência, não no automático. A grande armadilha da vida moderna é a constante distração. Estamos sempre olhando para nossos telefones, correndo atrás das próximas tarefas, tentando fazer tudo, e acabamos deixando o presente passar por nós sem realmente vivê-lo. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade está em viver de maneira consciente, decidindo o que fazer com cada momento. Não podemos controlar o que acontece ao nosso redor, mas podemos controlar como reagimos a isso. No piloto automático, você vai de um dia para o outro sem refletir sobre suas ações ou sobre seu próprio desenvolvimento. Seu tempo e sua energia são consumidos por coisas que talvez nem importem. Mas a verdadeira mudança começa quando você escolhe interromper esse ciclo. Quando você decide fazer uma pausa e perguntar: o que eu realmente quero para a minha vida? O que estou fazendo agora me aproxima dos meus objetivos ou está apenas me distraindo? Uma das grandes lições dos estoicos é aprender a dar atenção ao presente. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra que o presente é tudo o que temos. O passado já passou e o futuro ainda não chegou. Viver de forma automática é ignorar esse presente e perder a chance de viver com propósito. Quando você vive no automático, você está deixando sua vida ser governada por fatores externos. Quando você escolhe viver conscientemente, você se torna o governante da sua própria vida. Como você pode começar a interromper o modo automático e viver de forma mais consciente? O primeiro passo é parar e refletir. Reserve momentos ao longo do dia para perguntar a si mesmo: o que estou fazendo agora? Isso está alinhado com os meus valores e objetivos? Quando você começa a fazer essas perguntas, começa a tomar as rédeas da sua vida. Você não se deixa mais levar pelo fluxo das circunstâncias, mas toma decisões deliberadas. Outro ponto importante é cultivar a gratidão. Muitas vezes estamos tão focados nas tarefas do dia que esquecemos de apreciar o que já temos. A gratidão ajuda a trazer atenção ao presente e a dar valor ao que é realmente importante. Quando você pratica a gratidão, você começa a ver a vida com outros olhos, a perceber o que de bom já está ao seu redor e a se conectar mais profundamente com o que realmente importa. Lembre-se de que a vida não precisa ser uma corrida constante de tarefas e compromissos. O que importa é viver cada momento com propósito e intenção. O estoicismo nos ensina a desacelerar, a refletir e a agir de maneira que, no final do dia, possamos olhar para trás com satisfação, sabendo que fizemos escolhas conscientes, que vivemos de acordo com nossos princípios e que estamos no caminho certo para a verdadeira liberdade. Número 8. Eu sou o dono das minhas emoções. Talvez você tenha experimentado momentos de raiva, tristeza ou frustração que pareciam impossíveis de controlar. Mas o que o estoicismo nos ensina é que, embora não possamos controlar os eventos externos que desencadeiam nossas emoções, temos total poder sobre como reagimos a essas emoções. Epicteto. Um dos maiores filósofos estoicos nos lembra: não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Isso significa que, ao invés de ser refém de nossos sentimentos,
podemos escolher como interpretá-los e, assim, decidir como agir diante deles. Não é que os estoicos sugiram que devemos reprimir nossas emoções, mas sim que devemos aprender a governá-las, para que elas não governem nossas ações. Imagine que você esteja no meio de uma discussão e, de repente, sinta um calor crescente no peito, o desejo de gritar, de responder de forma agressiva. O que fazer nesses momentos? O estoicismo nos ensina a dar um passo para trás, a respirar profundamente e a pensar antes de reagir. As emoções, quando não controladas, podem nos levar a fazer coisas das quais nos arrependeremos mais tarde. No entanto, quando nos damos um momento para refletir, podemos escolher agir com calma, sabedoria e integridade, em vez de ceder à impulsividade. Isso exige prática. A primeira coisa que você deve fazer é se conscientizar das suas emoções. Quando sentir que algo está começando a dominá-lo, pergunte-se: o que estou sentindo agora? Por que estou me sentindo assim? Às vezes, a simples prática de nomear a emoção, raiva, medo, ansiedade, já ajuda a dar um distanciamento saudável e a diminuir seu impacto. Ao entender o que está acontecendo dentro de você, você ganha o controle de como reagir. Os estoicos acreditavam que as emoções são respostas automáticas a nossas interpretações das circunstâncias. Por exemplo, quando alguém nos critica, podemos escolher interpretá-la como uma ofensa pessoal, o que desperta raiva e ressentimento. Ou podemos escolher vê-la como uma oportunidade de aprendizado, como algo que não diz respeito ao nosso valor como pessoa, mas simplesmente a um ponto de vista diferente. A maneira como interpretamos as situações é o que de fato cria nossas emoções. Além disso, ao entender que somos donos das nossas emoções, podemos aprender a cultivar emoções que nos ajudem a viver com mais equilíbrio e serenidade. Por exemplo, a gratidão, o autocontrole e a compaixão são emoções que podem ser desenvolvidas com prática. Quando escolhemos nutrir essas emoções, começamos a ver o mundo de uma forma mais positiva e menos reativa. A chave aqui é a prática contínua de estar presente com suas emoções e decidir como reagir a elas. Isso não significa ser insensível ou ignorar o que você sente, mas sim entender que suas emoções não precisam ditar suas ações. Você tem a capacidade de ser o líder de suas reações, não o escravo delas. Então, quando você se sentir tomado por uma emoção intensa, lembre-se, você tem o poder de parar, refletir e decidir como reagir. Você não é refém das suas emoções. Você é o mestre delas. Essa é a verdadeira liberdade emocional. Número 9. Eu enfrento e supero qualquer desafio. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, enfrentou guerras, perdas e traições, e ainda assim escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Entenda isso e encontrará força. Essa força não está lá fora, nas circunstâncias, nem nos outros. Ela mora em você. O problema é que fomos condicionados a procurar apoio externo quando a vida aperta. Esperamos que as coisas melhorem, que as pessoas nos entendam, que o mundo nos ajude. Mas os estoicos nos ensinam que a vida não nos deve nada, e ainda assim, nos oferece tudo. Desde que a gente se levante para enfrentar o que está diante de nós com coragem e clareza. A verdadeira força não é a ausência de dor, medo ou dúvida. É a decisão de seguir mesmo sentindo tudo isso. É levantar da cama em dias difíceis. É continuar quando a mente quer desistir. É olhar para o obstáculo e dizer: você está no caminho, mas você não é o fim. Imagine por um momento os obstáculos como degraus. Cada um exige esforço, cada um parece desafiar sua capacidade, mas é justamente ao vencê-los que você sobe. Ninguém cresce na zona de conforto. A evolução acontece quando você se vê pressionado a ir além, quando o mundo não te dá garantias. E mesmo assim você decide agir. Os estoicos não acreditavam em se lamentar, mas em agir. Epicteto foi escravo. Sêneca foi exilado. Marco Aurélio governou um império em crise. Todos passaram por provações imensas, mas nenhum deles usou isso como desculpa para desistir. Eles transformaram cada dificuldade em disciplina, cada ferida em força. E é isso que você pode fazer também. A pergunta que você deve se fazer diante de um obstáculo não é: por que isso está acontecendo comigo? Mas, o que isso está tentando me ensinar? Em vez de resistir, abrace a dor como parte da jornada.
Em vez de fugir, confronte com presença. Porque todo obstáculo traz consigo uma lição, e toda lição, uma chance de fortalecimento. O estoicismo nos oferece uma metáfora perfeita: o fogo. O fogo não apenas consome os obstáculos, ele os transforma em combustível. É isso que você pode fazer com as dificuldades da sua vida. Usar cada uma como força para arder mais forte, mais alto, mais longe. Você não precisa esperar se sentir forte para agir. É na ação que a força nasce. É quando você decide dar um passo mesmo tremendo que a coragem começa a crescer dentro de você. E com o tempo você percebe: aquilo que antes parecia impossível agora faz parte da sua história de superação. Relembre isso nos seus dias escuros. A força que você procura não está fora. Ela já está aí, quieta, esperando que você a convoque. Você tem a força para superar cada obstáculo, porque você é maior do que qualquer coisa que o desafie. Número 10. Eu posso ser feliz e alcançar o sucesso. Você já se perguntou, no silêncio da sua mente, se realmente merece ser feliz? Se merece alcançar aquilo que sonha? Ou se talvez existe algo em você, uma falha, um erro do passado, uma insegurança, que o torna indigno disso? Essa dúvida, tão silenciosa quanto devastadora, é uma das maiores correntes invisíveis que prendem tantas pessoas a uma vida pela metade. O estoicismo nos convida a olhar com coragem para dentro e romper com essas correntes. Para os estoicos, a dignidade humana não está condicionada a conquistas, aprovação ou status. Ela é inerente ao fato de que somos seres racionais, capazes de escolha, capazes de transformação. Sêneca escreveu: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas se tornam difíceis. E ousar, nesse caso, é acreditar que você é merecedor do bem. Não por causa do que faz, mas por causa de quem decide ser. Muitos de nós carregamos uma culpa silenciosa. Talvez por falhas antigas, por não termos sido suficientes em algum momento, por termos decepcionado alguém, inclusive a nós mesmos. E essa culpa se torna um filtro. Tudo que é bom parece distante e inalcançável, como se fosse para os outros, não para nós. Mas a verdade é simples e libertadora. Você é digno de felicidade e sucesso. Não porque é perfeito, mas porque está vivo, aprendendo, tentando. Isso já é nobreza suficiente. A felicidade não é um prêmio reservado aos impecáveis. Ela é fruto de quem constrói sua vida com verdade, coragem e coerência. Os estoicos não buscavam prazeres fáceis ou recompensas externas. Eles buscavam paz interior, a serenidade de saber que estão em harmonia com seus valores. E essa paz é a raiz da verdadeira felicidade. E quanto ao sucesso? O sucesso estoico não é o que o mundo diz que é. Não é fama, dinheiro ou validação. É progresso pessoal. É saber que hoje você foi melhor do que ontem, que enfrentou o que precisava ser enfrentado, que foi honesto, presente e íntegro. Quando você vive assim, o sucesso se torna inevitável. Não como um troféu, mas como consequência natural de uma vida bem vivida. Merecer ser feliz e bem-sucedido começa com o que você acredita sobre si mesmo. E crença não é apenas pensamento, é ação diária. Quando você se cuida, se respeita, se compromete com sua evolução, está afirmando ao mundo: eu sou digno. Quando você escolhe o silêncio ao invés da discussão inútil, o autocontrole ao invés do impulso, o esforço ao invés da desculpa, você está construindo a sua própria permissão para prosperar. Mas saiba, ninguém virá de fora te entregar essa permissão. Nenhuma validação externa terá o poder de te convencer se você não decidir, aqui e agora, que já é tempo de parar de duvidar de si mesmo. Que já é hora de largar esse velho hábito de se diminuir. Que ser feliz e bem-sucedido não é um luxo, é um direito. E mais do que isso, é uma responsabilidade com a vida que você recebeu. Imagine que você tem em mãos uma semente rara. Dentro dela existe uma árvore imensa, forte, cheia de frutos. Mas se você não plantar, regar e cuidar, ela morre com o tempo. Essa semente é o seu potencial. E cuidar dela é entender que você merece vê-la florescer. Não porque alguém disse, mas porque essa árvore, essa vida plena, já mora em você. Então hoje, meu amigo, permita-se romper com o que te prende. Afirme sem hesitação: eu mereço ser feliz, eu sou capaz de realizar grandes coisas. Porque no fim não é o mundo que define o que você merece. É você. Número 11. Eu sou capaz. Você já se deu conta de que muitas vezes o que te impede não é a falta de talento ou de oportunidade.
mas a falta de crença. Não aquela crença que se diz da boca para fora, mas a que nasce no silêncio da mente e se traduz em ação. A crença inabalável de que você é capaz de realizar grandes coisas. Não porque alguém disse, mas porque você decidiu que vai. Vivemos em uma época em que tudo parece urgente, onde há pressa até para vencer. Nesse ritmo acelerado, esquecemos de uma verdade essencial. As grandes realizações não começam com aplausos, começos grandiosos ou promessas perfeitas. Elas começam com a decisão silenciosa de continuar, mesmo quando ninguém está vendo. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, escrevia para si mesmo frases simples, mas poderosas, como lembretes diários. Você existe para agir com propósito. Ele não dependia de motivação externa. Ele sabia que o poder estava dentro. E você também sabe, ainda que às vezes esqueça. O mundo vai tentar te convencer do contrário. Vai apontar suas falhas, rir das suas ideias, subestimar sua jornada. Mas a voz que define seu destino não vem de fora. Ela mora em você. E ela diz: continue, dê mais um passo. Porque grandes coisas não são feitas de grandes saltos. São feitas de muitos passos conscientes, dados com coragem. O problema é que crescemos ouvindo que ser grande é ser extraordinário, acima da média, quase inalcançável. Mas o estoicismo desmancha essa ilusão. Ele nos ensina que grandeza não tem a ver com ser melhor que os outros, e sim com ser melhor do que ontem. Grande é quem enfrenta a si mesmo, quem trabalha em silêncio, quem resiste ao impulso de desistir e escolhe persistir. Ser capaz de realizar grandes coisas começa com pequenos atos de disciplina. É acordar mesmo sem vontade. É agir mesmo com medo. É fazer o certo mesmo sem aplausos. Quando você se move assim, com constância, a dúvida começa a perder força. E no lugar dela nasce uma certeza firme. Você pode sim realizar o que parece impossível. Sêneca dizia: a sorte favorece os preparados. E estar preparado não é saber tudo, nem estar no lugar certo. É ser alguém que está disposto a aprender, a cair, a se levantar 1000 vezes. A sorte então deixa de ser um acaso e passa a ser consequência. Imagine que você está diante de uma montanha. De longe ela parece imensa, intocável, mas à medida que você sobe, passo após passo, ela começa a mudar. Ela continua grande, mas agora você também está. A sua coragem cresce, sua visão se amplia, sua confiança se fortalece. E quando chega ao topo, percebe: a montanha era real, mas o que te fez vencer foi o que você construiu dentro de si durante a subida. Você é capaz de realizar grandes coisas. Não porque será fácil, mas porque está disposto a enfrentar o que for necessário. Porque decidiu confiar, não nas condições, mas no seu comprometimento. Porque sabe que não precisa de permissão para se tornar o que nasceu para ser. E mesmo que ninguém acredite ainda, acredite você. Porque no final, o mundo só acredita nas grandes coisas depois que elas já aconteceram. E antes de tudo acontecer, elas vivem na mente de quem não desistiu. Número 12. Sou grato por tudo que tenho. Você já parou de verdade para agradecer pelo que tem? Não de forma automática, como quem recita uma fórmula vazia, mas com presença, com profundidade, com a consciência de que cada pequeno detalhe da sua vida é um milagre silencioso que poderia muito bem não existir? O estoicismo nos ensina que a gratidão não é um bônus emocional. Ela é uma base, um alicerce sólido sobre o qual se constrói serenidade, humildade e sabedoria. Sêneca, em meio à riqueza e aos privilégios do Império Romano, escreveu: nada é mais honroso do que um coração grato. Porque ele sabia que quem é grato se liberta da ilusão de que precisa de mais para ser inteiro. Vivemos numa era de excessos. Somos bombardeados por imagens, desejos e comparações. E nesse cenário, o que temos parece sempre pouco. O que somos parece sempre insuficiente. Mas o problema não é a falta, é o foco. Porque o que falta grita mais alto quando você esquece de tudo o que já tem. Feche os olhos por um momento. Pense em uma pessoa que você ama e que está viva. Pense na sua capacidade de ler essas palavras, no alimento que teve hoje, no lugar onde dormiu. Parece básico? Então imagine viver sem isso. Agora entenda. O que hoje parece comum, um dia pode ser o que você mais deseja. Gratidão é enxergar antes de perder. Os estoicos praticavam a chamada visualização negativa, uma técnica simples, porém poderosa. Eles se imaginavam perdendo tudo o que tinham.
a saúde, os entes queridos, o abrigo, a própria liberdade. Não como um exercício mórbido, mas como um lembrete de que tudo é transitório. E por isso mesmo sagrado. Quando você contempla a ausência, valoriza a presença. Gratidão é um antídoto contra o ressentimento. É impossível estar verdadeiramente grato e ao mesmo tempo se sentir vítima. Porque a gratidão desloca o foco do que falta para o que floresce. E o que floresce, cresce. A gratidão não apenas reconhece o que já é bom, ela amplia esse bem com a força da atenção e da apreciação. Isso não quer dizer que você deve se acomodar. Os estoicos nunca pregaram a passividade, mas sim que, mesmo buscando crescer, você pode, e deve, cultivar um sentimento profundo de gratidão pelo que já faz parte do seu caminho. Porque crescer sem gratidão é se tornar escravo de uma meta que nunca chega. Já crescer agradecendo é se tornar livre a cada passo. Quando você começa a agradecer com verdade, algo muda dentro de você. O que era rotina se torna dádiva. O que era obrigação se transforma em oportunidade. A vida deixa de ser uma corrida desesperada e passa a ser uma caminhada consciente. Você para de correr atrás do mais e começa a perceber a beleza do agora. Faça da gratidão uma prática. Ao acordar, agradeça. Ao comer, agradeça. Ao se deitar, agradeça. Escreva se for preciso. Liste. Fale em voz alta. Não porque o universo exige isso, mas porque a sua alma precisa lembrar que já está sendo cuidada de formas que muitas vezes você não vê. Lembre-se, meu amigo, quem é grato transforma o pouco em abundância. E quem vive com esse olhar, mesmo nas tempestades, encontra abrigo. Então aproveite e comece agora. Escreva nos comentários. Sou grato por tudo o que tenho e compartilhe o que você valoriza na sua vida. Número 13. Cada dia é um presente. Você já olhou para o céu ao entardecer e sentiu aquele silêncio que pesa bonito no peito? Como se por um instante tudo desacelerasse e o mundo te lembrasse que estar vivo é um milagre que passa rápido demais. A maioria das pessoas vive como se tivesse tempo de sobra. Mas os estoicos sabiam e nos alertaram que a vida é curta, frágil e infinitamente preciosa. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações S. Você poderia deixar a vida agora, que isso determine o que você faz, diz e pensa. Essa frase, longe de ser pessimista, é um chamado à urgência da presença. Um lembrete de que a morte não é uma tragédia futura, mas uma certeza que nos convida a viver o agora com mais inteireza, mais propósito, mais verdade. O problema é que vivemos anestesiados. Protelamos sonhos, adiamos conversas, empurramos sentimentos. E quando percebemos, já se passaram anos. A vida vai escorrendo pelas frestas do depois, enquanto a gente finge que está tudo bem em sobreviver no lugar de viver. Mas o estoicismo não permite essa ilusão. Ele nos sacode. Nos pede que abramos os olhos para o que realmente importa. Ele nos convida a honrar cada dia como se fosse um presente irrepetível. Por que é? Você já agradeceu por acordar hoje? Já parou para sentir o vento no rosto, o calor do sol na pele, o silêncio entre dois pensamentos? A vida é feita desses detalhes que passam despercebidos quando estamos ocupados demais com o que ainda não temos. Mas quando você para ver de verdade, não com os olhos, mas com a alma, percebe que está cercado por pequenos milagres o tempo todo. Um abraço sincero, um riso inesperado, um gesto de gentileza, um silêncio compartilhado. Isso é vida pulsando. E se você morresse amanhã? Não como uma ameaça, mas como uma pergunta sincera. O que deixaria de fazer hoje por medo, distração ou orgulho? A resposta a essa pergunta é um mapa. Ela mostra onde você está negligenciando o que mais importa. Mostra quem você precisa perdoar, o que você precisa começar, a quem você precisa amar com mais presença. Os estoicos tinham uma prática chamada memento mori, lembrar-se da morte. Não como luto, mas como iluminação. Ao contemplar a finitude, valorizavam mais intensamente cada gesto, cada palavra, cada decisão. Porque quem sabe que a vida é breve não a desperdiça com brigas fúteis, medos irreais ou vaidades vazias. Essa lembrança constante de que o tempo é limitado não deve gerar desespero, mas clareza. Clareza sobre o que merece sua energia e o que pode ser deixado para trás. Clareza para escolher com consciência. Clareza para viver com profundidade. A vida não precisa ser extraordinária para ser valiosa. Ela precisa ser real, sentida, honrada.
Você não precisa de grandes feitos para justificar sua existência. Precisa apenas viver com presença. E isso já é imenso. Porque viver de verdade hoje em dia é um ato de coragem. Então hoje, só por hoje, pare por alguns segundos. Respire com atenção. Olhe ao redor. Perceba a preciosidade de estar aqui e agora, consciente. A vida é preciosa. E você está tendo a chance de vivê-la. Número 14. Eu atraio coisas boas para a minha vida. Você já se pegou em um ciclo onde tudo parece dar errado? Como se ao olhar ao seu redor, o universo estivesse conspirando contra você. Às vezes, isso acontece porque, sem perceber, estamos sintonizando nossa mente e nossas ações com uma frequência negativa. A verdade é que a energia que você emana para o mundo volta para você, muitas vezes multiplicada. Os estoicos não acreditavam em magia ou sorte, mas em um princípio simples e poderoso. O que você cultiva dentro de si reflete no mundo ao seu redor. Se você alimenta pensamentos negativos, atitudes passivas e expectativas de fracasso, o que você verá refletido será justamente isso. Mas se você mudar sua mentalidade, sua forma de ver o mundo e suas ações, você começa a atrair de forma natural energia positiva e oportunidades. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, ensinava que não podemos controlar o que acontece com a gente, mas podemos controlar como reagimos. E muitas vezes, nossa reação é o que cria a realidade ao nosso redor. Se você está sempre se lamentando, se questionando o tempo todo porque as coisas não funcionam, você está emitindo uma vibração de impotência. Por outro lado, se você decide adotar uma atitude de confiança, de ação positiva, você começa a transformar até os desafios em oportunidades de crescimento. Isso não significa ignorar os problemas ou viver com a ilusão de que tudo será perfeito. Mas significa que, ao invés de se deixar abater pelas dificuldades, você escolhe reagir de uma maneira que abre portas. O segredo é o foco. Quando você se concentra em soluções ao invés de problemas, você cria um espaço para as oportunidades entrarem em sua vida. E como atrair energia positiva? O primeiro passo é começar com sua própria mentalidade. Comece o dia com uma atitude positiva. Em vez de acordar e se perguntar o que pode dar errado, pergunte-se o que pode dar certo. O que você pode aprender? Como pode crescer? Essa mudança de mentalidade abre uma nova percepção do mundo, onde até os obstáculos se tornam degraus para algo melhor. Além disso, a gratidão desempenha um papel fundamental nesse processo. Quando você é grato pelo que tem, você começa a atrair mais coisas boas para a sua vida. A gratidão muda o foco do que falta para o que já é abundante em sua vida. Ela transforma o não tenho o suficiente em tenho tudo o que preciso para prosperar. Lembre-se também da importância de agir. Não basta esperar que as coisas boas aconteçam. Quando você toma a iniciativa, você cria movimento. E o movimento atrai mais movimento. O universo responde à energia que você coloca no mundo. Se você está paralisado pelo medo ou pela dúvida, ficará estagnado. Mas se você age com confiança, busca novos caminhos, novas oportunidades, o universo irá conspirar para que você encontre essas portas abertas. Os estoicos acreditavam em viver de acordo com a virtude e o propósito. Quando você age com integridade, com um foco genuíno no que é certo, você começa a atrair pessoas, situações e oportunidades que alinham com sua verdadeira essência. A energia que você transmite é a que retorna para você. Atrai a energia positiva não apenas desejando-a, mas sendo uma fonte dessa energia. Cada sorriso, cada palavra de incentivo, cada gesto de bondade cria uma vibração que se espalha ao seu redor. E com o tempo, essa energia positiva se torna um ímã para oportunidades. Porque quando você vive de maneira autêntica, com propósito e com gratidão, o mundo ao seu redor começa a refletir isso. Número 15. O meu tempo é valioso. Já parou para pensar como o tempo é o único recurso que, uma vez perdido, nunca podemos recuperar? Enquanto dinheiro, fama ou até mesmo relações podem ser reconstruídas ao longo da vida, o tempo continua sendo implacável. Ele passa invisível e incansável e nos desafia a decidir como aproveitá-lo. A grande questão, então, é: como você está gastando o seu tempo? Está desperdiçando-o com preocupações vazias e distrações? Ou está investindo nele de maneira que contribua para seu crescimento e realização? O estoicismo nos ensina a usar o tempo com sabedoria. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente refletia sobre a brevidade da vida,
e como a morte é uma certeza para todos nós. Ele nos lembra: a vida é curta, e o que é realmente importante deve ser valorizado e feito agora. Ao tomar consciência da fugacidade da vida, o estoicismo nos desafia a parar de adiar o que importa. Se sabemos que o tempo é limitado, por que esperar para agir? O problema é que muitas vezes estamos tão focados em buscar a aprovação externa, ou tão imersos nas pequenas distrações do dia a dia, que deixamos o tempo escapar sem perceber. Passamos horas nas redes sociais preocupados com coisas que no fundo não têm grande relevância. E no final, olhamos para trás e nos damos conta de que estamos mais velhos, mas ainda não avançamos naquilo que realmente desejamos conquistar. Entender a importância do tempo não é apenas uma questão de urgência, mas de escolha consciente. Cada minuto que você gasta pode ser um investimento na sua saúde, no seu aprendizado, nos seus relacionamentos ou no seu crescimento pessoal. Se você se dedica a aprender algo novo todos os dias, mesmo que seja por apenas 15 minutos, você está investindo tempo em algo que pode mudar sua vida. Se você escolhe estar presente com as pessoas que ama, em vez de se perder em distrações, está criando laços duradouros e significativos. Os estoicos eram mestres em avaliar como usavam o tempo. Eles sabiam que o tempo era a coisa mais preciosa que possuíam, e por isso faziam escolhas conscientes sobre como o utilizavam. Um dos maiores ensinamentos dos estoicos é que devemos estar cientes de que nossa vida está constantemente sendo moldada pelas escolhas que fazemos em relação ao tempo. Você está sendo intencional com o tempo que passa, ou está apenas reagindo aos acontecimentos? Lembre-se de que o tempo não espera por ninguém. Ele segue seu curso implacável, e o único momento que você realmente controla é o agora. Não espere pelo momento perfeito ou pela oportunidade certa para começar a mudar. O melhor momento para agir é sempre o presente. Toda vez que você procrastina, você está trocando uma oportunidade de crescer por uma ilusão de segurança. A verdadeira liberdade está em entender que o tempo é nosso, mas também é finito. Quando você aceita isso, começa a usá-lo com mais sabedoria, mais cuidado e mais propósito. Não viva apenas no modo automático, esperando que as coisas aconteçam. Torne-se o criador do seu próprio tempo, focando em ações que verdadeiramente ajudem você a avançar na direção dos seus maiores sonhos. Ao final do dia, pergunte-se: o que fiz hoje que me aproximou de ser a pessoa que desejo ser? Ou como usei meu tempo para algo que vale a pena? Essas perguntas podem ser o ponto de partida para começar a viver de maneira mais consciente e aproveitar ao máximo o tempo que você tem. Número 16. Meus pensamentos afetam meu corpo. Você sabia que os seus pensamentos não afetam apenas suas emoções e ações, mas também o seu corpo, de uma maneira profunda e imediata? O estoicismo, com sua sabedoria atemporal, já compreendia que a mente e o corpo estão interligados. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Isso vai além da mente. A maneira como você interpreta o que acontece no mundo, as situações, os desafios e até os relacionamentos, influencia diretamente a resposta fisiológica do seu corpo. Quando você se sente ansioso, por exemplo, a sua pressão arterial sobe, a respiração fica mais curta e seu sistema nervoso é ativado. Quando você sente raiva, seu corpo produz cortisol, o hormônio do estresse. E assim, a mente não afeta apenas como você sente, mas como o seu corpo responde fisicamente. Agora imagine o oposto. Quando você se sente em paz, grato ou confiante, seu corpo responde de uma forma diferente. O sistema nervoso relaxa, a pressão sanguínea diminui e você se sente mais equilibrado. Essa é a grande lição do estoicismo. Ao controlar a mente, você controla o corpo. Quando você muda o pensamento, muda o processo biológico, e isso pode ser um poderoso catalisador para a sua saúde e bem-estar. Mas como controlar esses pensamentos? A resposta dos estoicos é clara: através da autoconsciência e da disciplina mental. A mente é como um jardim, e os pensamentos que você cultiva são as sementes que você planta. Se você planta pensamentos negativos, de raiva, medo ou desespero, esses pensamentos irão alimentar o corpo de forma prejudicial. Mas, se você cultiva pensamentos positivos, racionais e focados no presente, o corpo responde com vitalidade e saúde. Isso significa que você tem a capacidade de alterar o curso da sua saúde e bem-estar apenas mudando a forma como pensa. Quando você se pega em um ciclo negativo de pensamentos,
Respire profundamente e comece a substituir esses pensamentos por imagens mais positivas ou realistas. Quando se deparar com uma situação difícil, pergunte-se: qual é a melhor interpretação que posso dar a isso? O que posso aprender aqui? Essa mudança de perspectiva não só melhora o seu estado emocional, mas também reduz a carga negativa sobre o seu corpo. Outro aspecto fundamental do estoicismo é a prática da reflexão diária. Os estoicos refletiam constantemente sobre suas ações, emoções e pensamentos. Isso não apenas os ajudava a se manter alinhados com seus valores, mas também era uma maneira de reduzir o estresse mental e emocional. Ao fazer isso, eles cultivavam um estado de mente mais sereno e equilibrado, o que, por sua vez, promovia uma saúde melhor. Estudos modernos mostram que a prática da meditação, da gratidão e do pensamento positivo tem efeitos tangíveis no corpo. Pessoas que praticam essas técnicas frequentemente relatam uma redução no estresse, uma melhoria na qualidade do sono e até mesmo na função imunológica. Ou seja, o que os estoicos já sabiam intuitivamente, a ciência agora comprova. A mente tem um impacto profundo no corpo. Então, meu amigo, essa última lição é simples, mas poderosa. Seus pensamentos afetam não apenas sua mente, mas também seu corpo. Ao cultivar uma mente mais disciplinada, positiva e focada no presente, você cria um ciclo de saúde e bem-estar que se reflete em cada célula do seu corpo. Cada pensamento é uma escolha. E ao escolher bem, você não apenas muda sua mente, mas transforma sua biologia, trazendo mais paz, equilíbrio e vitalidade para sua vida. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!